inicial vai depender da aplicação adequada das regras de competência. Vocês vão ter que, por exemplo, pensar se aquela demanda está submetida a uma justiça especializada ou à justiça comum. Vencida essa primeira etapa e concluindo, por exemplo, que se trata de justiça comum, vocês deverão cogitar da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual e, para tanto, deverão passar em revista com todo cuidado pelo artigo 109 da Constituição da República, que traça ali de maneira bastante detalhada as competências da Justiça Federal. Imaginemos que, evoluindo nessa análise, vocês concluam que se trata de competência da Justiça Estadual. Pois bem, deverão então passar a aplicar as regras de competência territorial, para descobrirem exatamente o juízo competente em razão do território. Deverão cogitar, nesse mesmo momento, se lá na Justiça Estadual, que é a justiça competente, aquela demanda se submete ou não à competência originária de um tribunal. Em não sendo, vocês chegarão ao juízo territorialmente competente. E pode acontecer que naquela comarca exista varas especializadas em razão da matéria, como, por exemplo, existem varas de família, varas de fazenda pública estadual, varas de fazenda pública municipal, e aí então, finalmente, aplicando todas as regras de competência material, funcional e territorial, vocês vão descobrir o juízo competente para aquela demanda. Descoberto o juízo competente, uma atividade intelectual dotada de certa complexidade, vocês então passarão ao endereçamento da petição inicial. E aí é nesse momento que vocês vão colocar lá: excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara cível da comarca de Goiânia. Por exemplo, vamos prestigiar o estado do qual eu venho, que é o estado de Goiás e a cidade de Goiânia. Excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara cível da comarca de Goiânia, estado de Goiás. Pronto. Nesse momento, a sua petição inicial, ela está adequadamente endereçada. Segundo o artigo 282, o próximo ponto da petição inicial é realizar a qualificação das partes. Que partes? No seu esquema mínimo, o autor e o réu. Mas antes de eu comentar a qualificação, me ocorre mencionar, pessoal, uma questão que eu acho importante vocês terem em mente, que é o seguinte: em homenagem aos princípios regedores da matéria processual, aos princípios constitucionais processuais, as regras de competência são estabelecidas previamente, justamente em homenagem ao princípio do juízo natural, de modo que o Cleomar não pode ele escolher o juízo que vai apreciar a sua demanda. Isso quem o faz é a lei de maneira antecedente e abstratamente. De modo que, em regra, a nossa petição inicial, uma vez protocolada lá no fórum, ela terá uma distribuição livre. Atenção a essa expressão, distribuição livre. O que é uma distribuição livre? Aquela demanda poderá ser distribuída para qualquer dos juízos competentes, por exemplo, lá na comarca de Goiânia. E hoje nós contamos lá com 12 varas cíveis. Significa dizer que na minha atividade advocatícia diária, quando eu vou ao fórum protocolar uma petição inicial, sendo o juízo competente da comarca de Goiânia, pode ser aquela minha demanda distribuída a qualquer uma das 12 varas cíveis da comarca. A isso se dá o nome, então, de distribuição livre. Mas é possível que em situações excepcionais essa distribuição não seja livre. Pode ser que essa distribuição seja por dependência, vale dizer, uma distribuição direcionada. E quando que isso é possível? No mais das vezes, quando a demanda a ser proposta se vincula a uma outra que já tramita pelos vínculos de conexão e continência. E aquele juízo perante o qual a ação antecedente já tramita é prevento para julgar as ações que sejam com ela conexas ou continentes. Então nós temos aqui que, em regra,
a petição inicial terá a sua distribuição livre, mas nos casos de haver vinculação da demanda agora proposta com outra que já tramita, nós temos a possibilidade de haver uma distribuição direcionada, a chamada então distribuição por dependência, em razão dos vínculos de conexão ou em razão do vínculo de continência. Ok, voltando um pouquinho. Nós temos então lá, lembrem-se que eu pedi para que vocês imaginassem que se encontram redigindo uma petição inicial lá no seu computador. Então você tinha até ali uma tela branca e agora ela não mais está totalmente branca. Aquela tela sua já tem ali o endereçamento. Qual é o próximo ponto? A qualificação das partes. E eu releio para vocês o artigo 282 quando trata desse tema. Ele diz assim: 2. Os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. Muito bem. Então vamos localizar isso na petição inicial. Quem já viu uma petição inicial sabe que nós temos a qualificação e um certo espaço. E depois desse espaço é que os advogados costumam fazer a qualificação das partes nos termos do artigo 282. Interessante notar que já fiz pergunta para alguns alunos. Por que esse espaço? Esse espaço entre o endereçamento e a qualificação. Por que as partes conservam esse espaço? E essa pergunta eu poderia até direcionar aos nossos acadêmicos que aqui nos assistem. Por que esse espaço? Quando fiz essa pergunta para um dos meus alunos lá da PUC, recebi uma das melhores respostas que já encontrei. Professor, entre o endereçamento e a qualificação, deve ser dado um espaço, porque só assim fica com cara de petição inicial. E de fato, parece que só se tiver o espaço é que aquela petição fica com cara de petição inicial. Agora nós precisamos de entender que não existe uma regra processual, uma regra no Código de Processo Civil que diga que a parte entre a qualificação e o endereçamento, ou entre o endereçamento e a qualificação, deve conservar tal espaço, tantos centímetros. Isso não existe. Significa que aquele espaço que todo mundo obedece é apenas resultado da repetição de uma prática. Por que todo mundo deixa espaço na petição inicial? Porque todo mundo faz assim e porque todo mundo sempre fez assim. Tinha razão de ser antigamente. Quando nós não tínhamos os sistemas de informática desenvolvidos, os protocolos da petição inicial eram realizados por carimbo. E aí o que acontecia? Naquela parte ali da petição, vinha o carimbo do protocolo, com a autuação, com o horário, com a data daquele protocolo. Isso hoje não mais é necessário, exatamente porque o protocolo é uma simples chancela mecânica que o sistema do fórum proporciona. Mas todo mundo conserva, então, aquele espaço que, como disse esse meu aluno com uma resposta que me pareceu muito boa, esse espaço é conservado só porque petição inicial se parece com petição inicial, desde que tenha esse espaço. Especificamente falando, pessoal, sobre a qualificação, é importante que vocês tenham especial cuidado na qualificação das partes. Coloquem o máximo de dados sobre o autor e sobre o réu. Sobre o autor, se é você que está fazendo a petição inicial, não me parece haver grande problema, porque afinal de contas, regra geral, é o teu cliente que vai te contratar para patrocinar aquela demanda para ele, e você então tem pleno acesso a todos os dados, ao nome completo, ao estado civil, casado, solteiro, divorciado, a profissão daquele autor, médico, advogado, empresário, que seja, ao endereço residencial, ao número do seu RG, ao número do seu CPF. Esses são dados essenciais da petição inicial. Com relação ao réu,
nós também devemos ter